Estamos chegando no nosso podcast, o assunto é dinheiro, e hoje o evento está muito especial aqui, por dois motivos. Estou com um profissional de larga experiência e o tema que nós vamos falar aqui, com certeza, além de me interessar muito, com certeza você que tem pet vai gostar bastante. Eu estou aqui com adestrador e comportamentalista. É isso? É isso. Rodrigo Romero, seja muito bem-vindo. Ô Marcos, obrigado pela oportunidade de estar aqui no E o Assunto é Dinheiro para poder falar de cachorro, da minha experiência no mercado pet como adestrador. Show de bola. E o Rodrigo já está há 12 anos nisso, né? Não, mas já são 15 anos. 15 anos. 15 anos já tem muita história, já deve ter pego muita mordida ou não? Tem duas bem sérias aí que me deixaram um tempo parado. É mesmo? É? Sim. E qual foi o motivo que você começou a ir para esse ramo? Decidiu, agora eu vou trabalhar com adestramento de cachorro. Então, o adestramento me puxou, na verdade. Porque eu fui convocado para o serviço militar obrigatório, servi o Exército, legal. Né, na Polícia do Exército, e lá no quartel que eu fui servir tem um canil. E lá os cães são para guarda e proteção, sim, busca lindos, e resgate. Né? Sinal, nossa, gigantes. E a atividade é apaixonante. Então, lá como recruta, no meu serviço obrigatório, eu vi a atividade, me interessei, e tive a oportunidade de fazer o que chama de cães de guerra, né? Que é preparar um cachorro. O cachorro chega sem adestramento nenhum e o militar também não sabe nada. Então os dois se formam nesse curso e saem dali do curso formado, né? Sério mesmo? Muito cara? legal, é uma atividade sensacional. E aqueles cachorros, então, eles estão preparados para uma possível ação militar, é isso? Estão preparados e, inclusive, né, tem a sua função cada um. Tem cão que é próprio para faro, tem cão para guarda e proteção, controle de distúrbio para trabalhar com pelotão de choque. Então, os cães do Exército, né, eles estão preparados para essas funções todas ali. São cães de serviço social, são cães trabalhadores à disposição da sociedade. Cara, que legal, hein? Eu sempre admirei, na época, quando eu era pequeno, eu ia para os desfiles, 7 de setembro, e eles estavam lá presentes, exatamente, né? Geralmente são pastor alemão, né? Ou tem outras raças? Tem pastor alemão, Rottweiler, são cães para fazer a função ostensiva, para assustar, né? O Rottweiler também tá lá no meio. Isso, mas o cão, assim, que a gente chama de Ferrari do adestramento é o pastor belga Malinois, que é o cão que emprega em qualquer situação, você consegue empregar esse cão. É mesmo? É uma raça. E na tua experiência, em quanto tempo um cachorro pode ser considerado adestrado? Para a função policial, para a função de serviço, ele tem que ser testado, né? Então tem que ser um cão preparado, testado. Agora, para um cão de... O que você chama testado? A gente faz a simulação de vários eventos, das situações, então ele tem que ser testado para, na determinada situação, estar pronto e fazer o que se espera do cão naquela situação. Então, por exemplo, um cão de resgate, simula-se uma pessoa perdida e o cão tem que encontrar esse figurante. Para cada atividade, então, tem um treinamento específico para aquele cão. Exatamente, porque você imagina, a gente tem um cão de faro de entorpecente, né, de narcótico. Sim, a gente vê isso aí nos aeroportos. Você solta esse cachorro, mas ele também foi treinado para faro de explosivo. E aí, se ele sinalizar, você vai lá pensando que é um entorpecente, quando você tira um explosivo. Já pensou? Cara? Já pensou o que eu vou dizer? Então, assim, cada cão tem sua função. Então, o cão de faro para procurar pessoas, para entorpecente. Então, ele é treinado para aquilo, somente para aquilo. Exatamente. Para outra coisa tem que ser um outro cachorro. Isso, que daí ele fica bom e especialista naquilo. Né? Claro, tem que ter uma obediência básica, um vínculo com o tutor, com quem conduz, mas a função dele é específica em uma área. Show de bola. Para você que está nos acompanhando, o mercado pet, ele movimenta bilhões, né? Então, assim, é um movimento que dá, quer dizer, um segmento que traz muito dinheiro, e eu acredito, e eu vou perguntar do Rodrigo, que é um mercado que só tende a crescer. Estou errado? Não. De fato, ele tende a crescer porque a consciência de nós, seres humanos, está crescendo quanto às necessidades do cão. Então, hoje, quem tem um cachorro, ele quer o bem-estar, né? Então, às vezes, ele não dispõe de tempo para passear, não dispõe de tempo para banhar o cachorro ou para educação. Então, existem os profissionais que ajudam, né, a ter esse objetivo alcançado, que é um cão que consegue estar ali recebendo visita sem pular, chegar em casa e não... Rapaz, eu vou já te perguntar qual que é esse segredo, olha, porque... mas voltando nesse tema que você está falando, de fato, existe, então, abre um leque, né, de opções de atividades que você pode desenvolver através do segmento do pet. Você falou aí em passear. Tem pessoas que, então, ganham dinheiro levando o cão para passear? Inclusive, é a porta de entrada de muitos profissionais. É mesmo? Mas aqui em Manaus já tem isso? Tem sim. Tem aqui em Manaus, tem bons profissionais. Eu já vi isso em filme, mas aqui eu não sabia que tinha. Tem. E, inclusive, são profissionais que têm que buscar ali um mínimo, né, de como conduzir o cão, porque cada cachorro tem a sua particularidade. Então,
tem que ter um curso também para ser, que a gente chama de dog walker, né? O dog walk, se você botar no Instagram, olha aí, lá, você show vai de bola, achar hein? com certeza. Legal. E o banho também, a gente sabe que tem vários, né? Para todos os preços, todos os tipos. E tem esse mercado que você tá, que é o de adestramento. Exatamente. Me conte aí uma história nesses seus 15 anos. Já teve algum cachorro que você desistiu? Não, esse aqui não tem jeito. Tem? Não, eu não. Eu sou teimoso. Eu vou te apresentar 3, meu amigo. Eu sou teimoso. Eu sou teimoso. Infelizmente eu não desisto, mas tem donos, tem tutores que desistem, né? Eles desistem e já estão ali convivendo com aquele comportamento indesejável há um tempo. Aí quando você tem que mudar alguma coisa, ele não. Opa, tá bom. Do jeito que tava bom. Tá, me dá mais trabalho mudar do que... Mas, Rodrigo, vem dizer uma coisa. Nessa questão do teu trabalho de adestramento, tem que adestrar os donos também, é isso? Tem. É verdade isso? E é uma curiosidade, né? Quem quer entrar no mercado de adestrador e falar, eu gosto de cachorro, não gosto de gente. Você tá errado. Porque você tem que convencer os donos, né, os tutores a participar para que você tenha um objetivo. E tem situações, e eu logo no começo da minha carreira, acontecia de eu chegar na casa e o cachorro me obedecer, ser tudo lindo. Eu saí, o dono não conseguia dar continuidade naquele processo de educação. Então aí eu percebi que, opa, pera lá. Então tem algo errado. Com os donos, o objetivo não está sendo alcançado. Olha, eu já tive 2 tentativas frustrantes, né? Porque eu tenho o Noah, tem a Sky e tem o pequenininho Dólar, né? São 3 Shih Tzus. E nós já chamamos já 2 colegas seus e quem estava sendo treinado era a gente. A esposa, inclusive, a gente contratou para treinar o cachorro que está recebendo orientação e a gente. Mas então, a instrução tem que começar pelos donos para eles saberem tá ali no dia a dia com o cachorro. E o profissional de adestramento... Eu sempre achei que, rapaz, tem alguma coisa errada, mas então... É isso, tá certo. É isso mesmo. Só que o profissional de adestramento ele tem que estar capacitado em motivar a família a participar. Não adianta somente dar as instruções e não falar o objetivo, os resultados que aquelas instruções vão dar. Então tem que estar motivado, tem que saber falar e gostar de pessoas, de relacionar com as pessoas também. Entendi. E os cachorros chegam ao ponto de não latir, ficar quietinho? Chega. A gente consegue todos esses objetivos. Quanto tempo que você leva para um cachorro chegar nesse nível? Então, varia sim. Você já está percebendo que eu já me interessei, né? Varia assim. A gente deixa algumas orientações, né? E numa próxima visita a gente vai evoluindo. Legal. Então, dependendo da idade do cachorro também, porque o comportamento pode estar enraizado, por exemplo, o cachorro está latindo excessivamente há 4 anos. Então você vai precisar de um tempo a mais para trabalhar e melhorar aquilo. Principalmente, né, na família. Porque o que acontece? Hoje a gente, né, para se livrar do comportamento, acaba que é reforçar. Os cães, como nós, aprendem pela consequência do comportamento. Então o cachorro está latindo e você, para cessar aquele latido, faz o que ele quer. Então, sem perceber, você está treinando o cachorro para latir. Então ele está latindo ali e você quer calar ele, pega no colo. E aí esse comportamento vai se reforçando. Então a gente ele já sabe que se ele latir, ele ganha colo. Exatamente, ele passa a adestrar o dono. Que é para ter o que ele Você quer. já treinou Shih Tzu? Já. Olha aí, opa, o negócio tá ficando bom. Mas me diz uma coisa, voltando ao início da sua atividade, quais foram os principais desafios? Então, saí do serviço militar em 2016. Você passou quanto tempo? Fiquei 8 anos. Eu cheguei a sargento temporário. Caramba, 8 anos? Isso, nessa atividade toda com cão. 8 anos trabalhando com cão. Então manja muito, né? Isso. 8 anos de experiência dentro de um... Só que aí que vem a pegadinha e que alguns amigos, colegas que saem do exército com esse curso militar caem. Porque o adestramento para cão de companhia é bem diferente. Então você tem que buscar especialização para um cão de companhia. Né, que não é aquele mesmo cão que você trabalha para... Ah, sim, lógico. É bem diferente. É diferente. E aí, esse foi o desafio. Foi me atualizar, né, na questão de... Se ajustar no outro ambiente de trabalho, ambiente domiciliar. Legal. E nessa sua experiência, qual que é a melhor raça treinável, assim, que tu acha que consegue aprender mais rápido? Então, existem alguns rankings, né? Mas além da raça, tem a personalidade de cada cão. Então, dentro das raças ali que você encontra cães mais fáceis de treinar, são raças que não são tão boas para cão de companhia, porque são cães que têm um nível de energia alto, como o Pastor Belga Malinois, o Border Collie. Eles aprendem rápido, mas tem que ter uma Ferrari, então tem que ter um bom condutor. Entendi. Né? Agora, alguma família que tem pouca disponibilidade, não tem tanta energia, não tem uma agenda tão cheia, né? Aí pode vir um Shih Tzu, que é um cão que tem mais calma, né? Um próprio mais pug. Calma? Alguns, né? Tem a personalidade. tem a raça, né? Mas tem a personalidade de cada um deles ali. Entendi. Mas o Shih Tzu, no caso, é treinável também? São treináveis. Todos os cães, na verdade, eles são treináveis. Todos são. Todos. Idade, o cachorro aprende do dia que nasce até o último dia de vida.
Eu já treinei cães de 13 anos, então, e teve mesmo? resultado. Sim, todos os cães aprendem. E a gente percebeu também com o evento da pandemia, aumentou muito mais essa questão de pet, né? Eu li algum assunto que a pessoa passou a ver no animal ali uma afetividade maior depois desse evento da pandemia. Isso de fato é real. E também trouxe demanda para o adestramento, Marcos. Por quê? Quando o dono estava em home office com todos os cães ali trabalhando, quando o mercado voltou e ele teve que sair de casa e deixou o cão sozinho, o cachorro não estava preparado para ficar sozinho. E daí veio uma síndrome que a gente chama de ansiedade por separação. É mesmo? Isso. Então nós, humanos, quando estamos ansiosos, roemos as unhas, né? Balançamos a perninha, eu nervoso aqui balançando a perna. E os cães ansiosos, eles roem, destrói, late, né? Aquilo é sinal de nervosismo, Isso, então. de ansiedade. Então aí vem a síndrome de ansiedade por separação, é um dos sinais. Né? Fazer necessidades no local errado, não é habitual, o cachorro sempre faz certo, faz errado. Então quando o proprietário saiu para o mercado de trabalho e deixou o cão sozinho, ele não preparado para aquilo, gerou uma demanda de adestramento. E também por não ter o passeio, né? Na pandemia não se podia passear com cães, então teve muita adoção, muita gente adquiriu um cachorro nessa fase, e o cachorro não estava preparado para o mundo também. Quando ele pegou já adulto, levou ele para passear, é um mundo diferente, né? Ele nunca tinha visto, vê outro cachorro que quer latir, avançar, vê pessoas, ele tem medo, então essa insegurança gera também uma agressividade. Tem toda uma psicologia envolvida nisso aí também. A gente chama de antecedente, né? Tem tudo que causa todo que legal, que bom. E hoje você atua de que forma? Então, eu atendo a domicílio, né? E não tem fórmula de bolo, não tem fórmula mágica. É um trabalho 100% personalizado. De acordo com cada criatura que tu vai chegar lá. Cada cão e família, né? Então é uma curiosidade. Eu já trabalhei simplesmente um dia. A moça tinha um cão, o sonho dela de criança sempre foi que jogasse uma bolinha e um cachorro trazer. Coisa quase que natural entre os cães, né? Então eu fui lá, a gente começou nossa sessão. Meu faz isso. A gente jogou a bolinha, o cachorro trouxe, a gente motivei o cão, né? Buscar a bolinha, ele trouxe pra ela. Já ficou satisfeita. Era isso que eu queria, era isso. Né? Bem simples, e aí já também tem os casos bem mais complexos, né? Que são cães que mordem a família, que apresentam uma agressividade. Então, tem casos desses também? São casos assim que mordem até o adestrador, né? Como eu já fui mordido. Tá, mas isso também dá pra Dá sim. A gente contornar isso. A gente consegue contornar. Eu assistia de vez em quando uma série de um treinador, não lembro o nome, mas tinha muitos casos que ele era chamado porque o cachorro mordia todo mundo. Né? Tem alguns programas, né? A televisão, que ela é porta, assim, entra em bastante casos, em bastante famílias, começou a difundir também a importância e mostrando esses casos mais sensacionalistas. Sim. E a gente percebe, então, que não vai faltar trabalho para ti. Não. E só cresce, né? Cada vez. E é rotativo. Porque hoje alguém está adquirindo um novo cachorro, está adotando um novo cachorro. Então amanhã já tem gente com mais cachorros e com mais problemas. E o legal é isso, que a conscientização que está vindo agora dos novos proprietários, eu já estou sendo chamado até antes de adquirir o cachorro. Rodrigo, qual raça você acha que se adequa à minha família? Legal, hein? Show então, de bola. Assim, vai sempre se renovando. Mas no teu caso, Rodrigo, você teve aí, no caso, não vou dizer facilidade, mas teve a questão de passar por um trabalho de 8 anos. Para quem quer começar nessa atividade, que a gente fala muito de empreendedorismo aqui, né? De repente tem alguém assistindo, poxa, eu gostei muito disso, como é que eu faço para começar nisso? Qual é o começo? Então, quem não tem oportunidade de fazer um exército, servir e tal. Sim. Hoje a internet deixou tudo muito acessível, então tem cursos online. Claro, tem que tomar cuidado, né? Selecionar um bom curso. Você já tem seu curso, não? Não, eu na verdade eu presto consultoria e dou instrução no Exército, né? Eu saí do Exército e volto lá para ensinar novos militares nesse curso. Sério mesmo? É o curso de cães de guerra. Que legal. Instruções lá. Então eu presto consultoria para alguns profissionais, que é inclusive uma dica para quem está entrando no mercado. Comece com casos menos complexos. Dá um exemplo. Pular em pessoas, puxar no passeio, o xixi, cocô no local certo, não é tão complexo. Dependendo, né? No teu entendimento, isso é simples. São simples. Agora, casos complexos. Agressividade, reatividade no passeio, quer pegar outros cachorros ou para carros e motos, agressividade a pessoas desconhecidas. Então, esses casos mais complexos, evita, né? Tem um contato de algum adestrador mais experiente para indicar. Show. E no caso que aconteceu de cair no colo um caso desse, né, você tem a chance de ter uma consultoria, pegar um profissional mais experiente. Legal. E trabalhar o Rodrigo junto. Já está dando a dica para você que quer atuar nisso. Já pode, daqui a pouquinho a gente vai colocar os dados aqui, os contatos aí do Rodrigo. Para você que quer militar nessa área aí de adestramento, que eu acredito que, independente da cidade que você esteja nos assistindo, vai ter mercado, né? Tem mercado. E eu tenho, inclusive, um colega, né, que está numa cidade do interior aqui, que a pessoa pensa que, interior, não vou conseguir trabalhar. Pelo contrário, você vai ficar conhecido mais fácil. Com certeza. Né? Vão saber de você mais fácil.
Então Sim, aí muito você legal. consegue dar sequência no trabalho. Com certeza. Falando sobre cães na modalidade adestramento, eu estou aqui com o fera do assunto, larga experiência, com o Rodrigo, onde nós estamos falando sobre as dicas. Ele acabou de dar as dicas para você que quer começar a militar nessa área de adestrar. Inclusive você vai poder contar também com a consultoria do Rodrigo. Daqui a pouco a gente vai colocar os contatos dele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de leigo. E gato, meu amigo, tem jeito? Tem sim, né? Não acredito, cara. Tem. Sério? Tem jeito, né? Mas eles aprendem? Aprendem. Todos os seres vivos têm uma capacidade de aprender, né? Só o que vai mudar é a técnica, a motivação. Você faz também gato? Então? Faço, principalmente relacionado ao cão, né? Alguém que adquire um cão e já tem um gato em casa, ou já tinha o cachorro e agora pegou um gato, então a gente faz a socialização entre esses animais. Inclusive, o conceito de família, né? Agora a gente tem o conceito de família multiespécie. Ah, é? O que seria isso? Humano, um cão, um gato, uma ave. Então, hoje é o conceito de família multiespécie. Então, hoje os animais fazem parte da nossa família, né? Antigamente, o cachorro era no quintal, comendo o resto de comida. Agora, ele entrou dentro de casa e faz parte da nossa família. Cara, eu não sabia. Então, no caso, todos os animais dá para treinar? Sim, todos os animais são treináveis. Show de bola. E a sua metodologia de divulgação do seu trabalho? O que você faz hoje? É Instagram? Como é que é isso? Boca a boca só? Como é que é? O Instagram é um trabalho a mais pra gente agora, né? Além de você estar trabalhando no campo, você tem que estar alimentando suas redes. Antigamente, o cartão de visita era o suficiente. Hoje não, você tem que estar produzindo conteúdo. E qual que é o seu Instagram já pra gente divulgar aqui? Então, meu Instagram é Romero Adestra, né? Lá você vai ter o link pro meu WhatsApp para conseguir me contatar. Se você não segue ainda o Romero, já começa a seguir a partir de agora. O Kleber vai colocar aqui no nosso visor. Eu tenho certeza que você vai estar bem atendido. Só pelo esse bate-papo já me passou muita segurança. Eu vou até daqui a pouco apresentar 3 figuras para ele, porque para ele me dizer se tem futuro ou não. Então hoje você está no WhatsApp ou no Instagram. Isso. E o que é essa ferramenta para você, para a sua atividade? O que você pode falar do Instagram? Então, é uma ferramenta que é o cartão de visita. Hoje tem vários adestradores e tem mercado para todos. Tá? Tem mercado para todos. O cliente vai entrar na sua rede social e vai se identificar com o seu trabalho ou não. Legal. Então ali, inclusive, é bom para fazer o match, né? Porque existe o cliente que está procurando o tipo de profissional. E você pode ser esse profissional ou não. Então ali é legal você botar a sua identidade, né? Só que para o mercado de adestramento e atendimento a domicílio, o boca a boca também funciona demais. É o que mais funciona. Se você atender bem, com certeza esse cara vai te gerar vários clientes. Você está dentro da casa, né? Sim. Tem que gerar uma confiança, você está frequentando a rotina da família, você sabe sobre a rotina da família. Então, boca a boca, porque você fica seguro com alguém que você conhece te indicando. Diferente de você hoje entrar no Instagram, ver o Instagram da pessoa, né, e já contratar. Mas com conhecimento, alguém que te indique, você fica mais tranquilo. Sempre fica mais fortalecido com a indicação, né? E o mercado hoje? Você atua em Manaus, não é isso? Sim. Como é que está o mercado? Existe muita concorrência? Como é que está isso? Vem crescendo a concorrência, mas não é motivo para susto, né? Como eu falei, tem vários tipos de adestramento, todo mundo tem mercado, todo dia tem cachorro nascendo. Sim. Então a concorrência, inclusive, somos amigos, né? Você tem que ter um companheirismo entre os colegas, porque é caso de agenda tá cheia, você tem que indicar situações que você não trabalha, o profissional que está iniciando agora não trabalha com isso, então tem que ter para quem indicar, né? Então a concorrência é amistosa. Claro que tem as guerras e os debates ideológicos, né? Faz parte de qualquer segmento, isso faz parte. Concorrência... E nesses teus 15 anos, já teve algum caso assim, olha, eu quero que você adestre animal tal, alguma coisa muito diferente? Já, uma arara azul. Arara? Arara azul. Caramba, e tivemos sucesso, né? Sério? Sim, uma arara azul. Treina até arara, então? Sim. Que daí que vem, né? É você estudar sobre o comportamento. Então, assim, o profissional, ele tem que estar sempre estudando, se atualizando. Se atualizando. Isso faz parte, né? Faz parte. Quer dizer que no segmento também exige essa atualização. Exige uma atualização, porque todo dia tem novos experimentos, novos estudos, técnicas novas, né? Você já não pode mais fazer um curso e seguir aquela fórmula de um profissional. Você tem que ter atualização. Não é que ele não vai funcionar com todos os cães, né? Entendi. Então, o caso dessa arara, ela bicava muito. Ela bicava bastante, então ela legalizada, claro, né? Então ela bicava bastante. Toda vez que a proprietária chegava para buscá-la, ela bicava e não permitia ser manuseada. Então a gente fez o amanso. O que foi? Eu ensinei ela a dar pata, o pé, né? Eu acho que a arara é pé. Então oferecia a mão, toda vez que ela me oferecia o pé, existia um prêmio. Então ela passou a assimilar isso aí. Me ver e já oferecia o pé. Então ela começou a subir e não mais bicar. Ela passou a ter a confiança. E a dona passou também a fazer isso. Faz o manejo.
E deu certo. Deu certo. Cara, e onça? Já te chamaram para treinar uma onça? Não, ainda não. Mas eu aceito o convite. Mas há trabalhos em zoológicos hoje, que a gente... eu falo porque no Exército deve ter também, né? Tem, né? Tem aqui em Manaus, tem o SIGs, né? Lá a gente tem, eles fazem o uso de enriquecimento ambiental, que é transformar o ambiente mais parecido com o natural possível. Sim, pois é. Né? Então, se você for na internet hoje, o treino que se faz com os animais silvestres é para que eles coloquem a pata para fora da jaula ali para conseguir coletar sangue, né? Para que não precise fazer uma contenção, porque os animais silvestres eles são um pouco sensíveis, né? Sim. E às vezes uma contenção mal feita pode até causar a morte do animal. Com certeza. Então, hoje, e ele pode também revidar, achar que está sendo atacado, né? Verdade. Então aquelas onças do SIGs, elas não têm nenhum treinamento, elas estão ali num ambiente... Eu não sei te falar sobre se elas obedecem a algum comando, mas o adestramento, né, sempre tem. Por exemplo, com certeza elas têm alguma socialização de quando abrir alguma jaula, a comida vai estar lá. Então, provavelmente, por algum manejo de segurança, eu não sei, mas eu estou chutando aqui, eles devem abrir uma jaula e ela deve imediatamente... você não atua ali, porque ali tem uns cachorros de treinamento também, por isso que eu estou perguntando. No SIGs, tem uma área que tem uns cachorros lá. Não conheço essa. O meu era outro quartel, era Polícia do Exército. Entendi. E lá sim tinha um canil. Sim, legal. Show de bola. E me diz uma coisa, para você montar, para você trabalhar com adestramento, precisa de um investimento? O que você precisa comprar para você iniciar nessa atividade? Olha, você é a sua empresa, né? Então, você tendo o petisco, uma guia, não precisa necessariamente ter um veículo, você pode precificar com o preço já do aplicativo. Sim, lógico. Inclusive, você vai com o motorista conseguindo ali, até chegar no cliente, né? Fazer controle de aulas, fazer controle financeiro. Show de bola. Que tá dirigindo. Então, ou seja, o investimento é baixíssimo, né? É estudar. É só mais conhecimento mesmo. Baixíssimo. Pô, legal. Dá para iniciar com pouca coisa. E você pode fidelizar os clientes, né? Esses clientes vão te indicando. E na questão daquele evento que teve, eu queria saber sua opinião. Legal. Aquele cachorro da Gol que foi colocado dentro do bagageiro e depois foi para um aeroporto e ficou no meio da pista e acabou falecendo. A Gol foi até processada, se eu não me engano. Esses animais que têm de viajar, o que você indica? É melhor evitar? Qual a sua opinião como treinador? Então, é triste, né? É triste e a sociedade está se atualizando cada vez mais os animais. Então, o cão veio a óbito, né? Se criou-se lição daquilo, só que há como você preparar um cão para viajar mais tranquilo. Você ensina você ensina ele a usar a caixa de transporte, a ficar tranquilo naquela situação. Então todo um preparo que dá para você fazer. E cães até 10 quilos, né? Você consegue viajar na cabine. Então, mas no caso lá ele era bem grande. Ele era maior. Bem grande. Eu não lembro a raça, eu acho. Era um Golden. Um Golden, né? Era um Golden. Golden. E aí eu não sei se ele passou por algum treinamento, né? Mas ele deveria ter passado por um treinamento para ficar tranquilo na caixa de transporte. Então, você treina um cachorro, você consegue treinar ele para viajar tranquilo. Eu já fiz, inclusive, já treinei cães para ir para Japão, 12 horas de viagem. Só que esses foram na cabine. Só que mesmo para ir na cabine, ele tem que ter um mínimo de educação. Imagina você tá passando no corredor do avião, o cachorro te morde. Pois é. Ou a viagem toda, 12 horas, o cão latindo. Então, porque criaram uma lei, né? Agora tem uma lei, a lei Bob, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas que agora o cão pode ir sentado ali do lado do dono. Qualquer tipo de cão? Não, na verdade não. Ainda tá se criando lei, tá cada vez se atualizando mais. Ainda. Isso, estão atualizando mais. Só que já podem cães grandes viajar em cabine em situação de cão de assistência, né? A pessoa, aquele do cego e tal, o guia. Esse aí já é lei há muito tempo, né? Mas também tem o cão de assistência emocional, de apoio emocional, de um... O que seria um cão de apoio emocional? Então, por exemplo, vamos lá, uma pessoa que seja autista, né? Aí ela precisa de um cão para ter apoio, né? Também tem cães que avisam a pessoa antes de ter um ataque epilético. Então, os cães, eles estão aí para isso. E ele pode ser mais pesado. Só que para isso tem uma documentação, ele tem que ser treinado. Provar que ele é para aquilo, legal. A irmã do Dólar, a Shih Tzuzinha, ela tá viajando semana que vem, inclusive, e a dona falou pra gente que comprou uma passagem para ela por R$700, inclusive, tá indo lá e tal. E eu sempre tive a vontade de levar o mais velho nosso, que é o Noah, né? Para correr na praia e tal. Você acha isso interessante ou seria estressante pro cachorro para ele mudar de ambiente dele assim? Então, o cachorro é da família,
né? Então eu, quando entro na casa, eu falo assim, o cachorro é seu, eu tô aqui para trabalhar com você dentro do bem-estar do cão e da família. Então se você se sente bem e o cachorro vai ser bem, ele for preparado para passar por uma viagem de avião, não tem problema nenhum. Só que você tem que preparar ele para isso, né? Porque é até injusto você pegar o cachorro e botar numa situação de 3 horas e meia dentro de um voo, num ambiente fechado. Às vezes 4 horas. Se preparar ele para aquilo, não vai ter problema, ele vai estar bem. O que você chama de preparar? Você tem que mostrar primeiro, né? O cão. Já tem cães que se sentem mal. Entrou no elevador, não tem para onde fugir. Instinto, ele vai ficar assustado. Você provavelmente vai começar a latir. Então você tem que treinar o cão para que ele fique quieto, para que ele consiga ficar calmo, né? Para que ele não esboce nenhuma ansiedade e siga a viagem tranquilo. E esse treino é possível, né? Porque hoje em dia a gente chega em casa e liga o cachorro, faz ele bagunça. Então os cachorros ficam muito imperativos. Mas aí no treino não, a gente tem que ensinar ele a desligar, a ficar tranquilo, a ficar calmo, até ser convidado para brincar, para sair. Legal. Mas diz que existe uma medicação que você dá também pro cachorro? Tá proibido, né? Você pode viajar, você não pode mais, você não pode viajar. Inclusive, para o cachorro entrar no voo, seja no compartimento de carga ou na cabine, ele passa por uma inspeção, ele tem que estar acordado, ele tem que estar participando, tem que estar participativo ao ambiente. Ah, entendi. Porque antes me falavam que existia uma que ele ia ali quase dormindo e dava tal. Um calmante ali. Isso foi abolido. Isso, é proibido já. Não pode ser mais. Rapaz, interessante. Tá vendo o que é conversar com quem entende? Mas então você indica, se eu quiser levar o Noah, preparando ele. Prepara ele para essa viagem. É saudável para ele. É saudável para a família, né? Para a família. Então hoje a gente vê crianças que crescem junto com o cão e traz aquele sentimento, né? Aquela memória afetiva de ter o cão junto ali, né? E eu gosto de cachorro e criança, é uma combinação boa, né? Então se você poder criar essa memória afetiva, se preparar os dois, a criança e o cachorro, para isso é legal. E para quem não tem cachorro, Rodrigo, qual é a raça que você indica? De repente, nosso telespectador, poxa, eu sempre tive vontade de comprar um cachorro. Você, como profissional da área, qual que você indica? Então, você pode adotar um SRD, um vira-lata já adulto, porque você vai sempre tive essa dúvida. Quando você adota um adulto, ele já não vem com vícios e tal? Mas a fase terrorista do cachorro, do filhote, já vai ter passado. É claro que é importante você saber o antecedente do que aquele animal gosta ou não. Mas há a possibilidade, dependendo do seu estilo de vida, de adotar um cão já adulto. Existe locais de adoção em Manaus? Existe bastante ONGs, pessoas que resgatam e passam, né, esses animais, ajudam animais. Então, além da adoção, mas vamos imaginar que a pessoa não queira adotar, queira comprar um filhote. Que eu acho muito justo, né? A pessoa pode ter a possibilidade e o direito de comprar um cão, né? Então, eu tenho um sonho de ter um Golden, eu tenho um sonho de ter um Spitz, é justo. Você procura um canil responsável, alguma coisa legalizada e faz a aquisição desse cão, tá? Aí, o que você tem que ver? Os cães estão com a gente há bastante tempo, Marcos. Então, assim, há bastante raças. E os cães, em geral, foram feitos aos moldes humanos. Por exemplo, a gente tem o Rottweiler, que é um cão para guarda, pastor alemão, né? Você tem o Golden e o Labrador, que, por curiosidade, eles têm até membranas entre os dedos para nadar. Então, são cães aquáticos que gostam de nadar. Então, você tem que ver aquela raça, por qual foi o objetivo que a raça foi selecionada e ver se essa raça se encaixa no teu dia a dia. Entendi. Então, por exemplo, você pode ter um cão gigantesco, um Bulldog inglês, mas um Yorkshire, que é bem menor, ele é mais ativo. Então, o tamanho ele não é tão compatível com a raça, né? Você tem que ver. Então, um Bulldog inglês gigantesco, um apartamento pode estar bem para ele, que talvez um Jack Russell, que é aquele filme do Máscara, ele é um cachorro altamente energético. Dentro de um apartamento talvez não seja o melhor, a não ser que você disponha de bastante tempo para levar ele para passear, né? Legal. Então, tudo isso tu tem que pensar antes de comprar o filhote. Inclusive, você pode procurar um profissional para ter essa assessoria, né? Ele também existe esse profissional? Sou eu. Ah, legal. Tu também faz essa assessoria? Faço isso sim. Uma orientação. Faço orientação. Beleza. Então, comprei o filhote. A partir de que momento que eu posso contratar um adestrador? Ontem. Sério? Pequenininho? Né? É porque assim, antes do cão chegar na sua casa, você já tem que ter algumas orientações, tá? De onde esse cão vai ficar, a alimentação dele, como é que vai funcionar, quais comportamentos você vai reforçar, porque às vezes o filhote chega, é fofo, é bonito, e você quer, sem perceber, você ensina os comportamentos errados. Por exemplo, brincadeira de morder. O cão tá latindo ali no cercadinho, você vai já atende de imediato, né? Então, desde quando o cachorro chega, você já recebendo algumas orientações, vai ser bem menos traumático essa fase de filhote. Legal, eu sempre achei que tinha que ter 3 meses, 4 meses para você começar a treinar. Não, 2 meses ele já tá com uma capacidade cognitiva de entender alguns comandos, até menos, dependendo da raça, né, da personalidade. Mas o adestramento começa pela família. Então, você dando orientação para a família, já começa ali o processo de educação do cão. E o teu trabalho, vamos imaginar que eu comprei um filhote, você começou a me orientar, tal, com 2 meses. A partir de que momento que eu libero o adestrador, que o cão tá tranquilo,
tranquilo, já faz xixi, faz suas necessidades no local certo, não destrói os móveis, não rasga sofá, não arranca cortina. A partir de que momento ele fica pronto? Então, é variável. De acordo com a raça, de acordo né? também com a disponibilidade dos tutores para treinar esse animal. Mas dependendo da situação e dos tutores entendendo, 1 mês de adestramento, às vezes, dependendo como educação sanitária, uma consultoria, o proprietário já consegue dar sequência ao treinamento. É mesmo? Tá? Então, não é tão assim, mistificado, é muito tempo, né? Agora, há o caso de, por exemplo, eu tenho clientes que não querem me demitir. O cachorro já está bom, não apresenta nenhum distúrbio comportamental, mas aí a gente vai para o lado também do adestramento, que é o adestramento recreativo. Agora, Rodrigo, que o meu cachorro não puxa, não faz xixi cocô, não está destruindo, eu quero que você ensine ele a girar, a pular, a passar entre as pernas, fingir de morto, né? E ter aquela coisa... Vai para outro nível agora. Vai para outro nível, para a parte da recreação mesmo, né? Para o cachorro ter essa atividade cognitiva, ter esse gasto de energia e não, por consequência, não está motivado a fazer bagunça, que ele vai estar com nível de energia tranquilo. Legal, então, isso. Legal. E você como adestrador, o trabalho é como? Consultas individuais ou uma consultoria de tanto tempo? Tantas semanas eu vou fechar contigo. Mas eu estava conversando com o Rodrigo, o trabalho do adestrador, ele fecha um pacote ou fecha uma consulta individual? Eu hoje ofereço as duas situações, né? Depende do caso, é isso? Depende do caso. É um serviço personalizado. Então, às vezes, é uma questão, como eu falei, de educação sanitária. Você vai em uma visita, dá orientação, os proprietários seguem e você vai, através do WhatsApp, né? Dando consultoria, vai corrigindo algumas coisas erradas. E também tem os casos mais complexos, que você precisa de um pacote, né? Então, vai de acordo o cliente, a necessidade da situação. No caso dos meus 3 figuras lá, eu percebi o seguinte: às vezes eu trago ele para a empresa, ele já vem na caixinha, beleza, bem tranquilo, já está acostumado. Quando eles estão separados, a fêmea, principalmente, ela muda comportamento, ela fica muito mais dócil, ela fica mais carinhosa, fica totalmente diferente. Quando chega o Noah, que é o mais velho, e chega o filho dela, ela muda totalmente, parece outra cachorra. É natural isso também? Ela fica mais agitada? É isso? Fica mais agitada. É natural, É natural, porque eles mudam de acordo com o ambiente, né? Então, vamos fazer uma analogia para facilitar o entendimento. Bora. Tem uma criança sozinha e tem uma criança dentro de uma sala de aula, né, com os coleguinhas. Então ela vai ficar mais agitada, vai querer interagir, vai ficar mais animadinha. É natural isso. É natural, mas a gente consegue fazer o treino para que todos eles fiquem tranquilos, né? Para que eles saibam se comportar assim. A gente tem esse treino. É mesmo? Inclusive tem cães, né, que eles se adaptam à pessoa. Então assim, como eu tenho meu melhor amigo, uma pessoa que eu não gosto tanto, no ambiente de trabalho eu me importo de um jeito, no happy hour eu me importo de outro, os cães são do mesmo jeito. Então, de acordo com o ambiente oferecido, eles vão se comportar dessa maneira também. Que legal, olha, que legal. E para quem quiser, vamos falar agora do adestrador Rodrigo. Quem quiser contratar o Rodrigo, como é que faz? Então, através do Instagram, que você já botou aqui, o Kleber vai colocar novamente o Instagram, e tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp lá no meu Instagram. Pelo Instagram já chega lá no WhatsApp. Aí a gente fala para você o que está precisando, exatamente, qual é a raça e tal. A gente faz ali já um atendimento no WhatsApp personalizado, perguntando raça, idade e o que você pretende ensinar por ali tu já tem uma noção do que seria o trabalho. Para a gente fazer o orçamento e falar pro proprietário, pro cliente, o tempo que ele vai precisar. Né? Quanto vai custar. Poxa, que legal, show de bola. Mas agora a gente vai mudar o assunto, vamos falar de coisa doce, vamos falar de sorvete. Você gosta de sorvete, Rodrigo? Gosto sim. Show de bola. Você já conhece a Manauara? Sim, inclusive o sabor bem regional, tô vendo aqui, né? Show de bola. Então, se você que está nos assistindo não conhece ainda a Manauara, eu convido você a provar os sabores da Manauara. Primeiro, que é uma sorveteria 100% artesanal, diferenciada, acompanhada pelo proprietário, meu amigo Alex, está lá com a equipe, e realmente os sabores são fantásticos. Nós estamos aqui com o sabor a Manauara, que o Rodrigo vai já provar e vai me dizer se gostou, que é chocolate, cupuaçu e castanha, uma mistura sensacional. Eu, como estou aqui no Mundo Fit, estou com o sorvete de chocolate sem açúcar, mas lá na loja você vai encontrar N sabores, lá perto da Bola do Aleixo,
ou no iFood ou na lojinha da fábrica, você vai poder provar o sorvete Manauara que eu indico, hein? Mas vamos continuar o nosso papo. Então você me disse que o tempo para treinar um cachorro vai de acordo com a situação do cidadão lá, né? Tem casos, você disse que nunca desistiu, né? Sim. Mas tem casos que são mais simples, com apenas uma visita. Exatamente. E quais são os casos mais complicados que demoram mais? Geralmente são casos de insegurança e agressividade. Prove o seu sorvete enquanto a gente está conversando. Então esses casos são mais demorados? Sim. Demorados que você diz o que é? Leva o quê? Uns 6 meses, 1 ano? Pode levar até 1 ano. Ou mais. Há cães que tem que viver sempre de adestramento. Tem que fazendo uma revisão, né, fazer uma recuperação dos comportamentos. Então, eu tive um caso, por exemplo, de uma Bull Terrier, bem querida, que a gente está 1 ano de adestramento. Ela já está bem, né? Mas os tutores não querem me demitir. Elas já estão fazendo o atendimento recreativo, mas o caso dela, por exemplo, ela passou por 2 cirurgias. E dessas cirurgias, ela não permitia que se tocasse, que passasse medicamento. Então, a gente teve que treinar ela para que ela permitisse ser cuidada, para que a gente colocasse o medicamento. Exatamente, porque ela ficou com aversão ao toque. Ela passou por 2 cirurgias, sentindo dor, então ela não permitia ser tocada. A Bull Terrier é bem parecida com o Pitbull, né? Isso, tem o fosso ali um pouquinho mais alto, mas parecido, tá? E a questão do Pitbull aí, houve uma época aí que estavam realmente, tinha pessoas até que atiravam em Pitbull quando via na rua, né? Como é que tá isso agora? Eu nunca mais vi falar, não tenho acompanhado. Essa questão dessa raça, como é que tá na sua visão? O que acontece, né? Como eu falei, os cães eles foram feitos para uma necessidade humana. E nós, humanos bárbaros, fez a seleção de alguns animais para combate. Então, a essência do Pitbull, não só essa, né? Mas tem uma também era de combate, de rinha. Então, os cães trazem uma carga genética de combater. E aí vem o grande choque, né, na sociedade. Você pega um cão desse que foi feito para combater e põe na sociedade. Os cães, no caso, o Pitbull seria para combate. Isso, eles foram criados inicialmente para combate combater também, né? Que você diz para brigar um com o outro. Até rinha, combate. Mesmo? Isso, às vezes derrubar um boi. Então, as raças Bull ali foram feitas com essa finalidade. Tem o final Bull, né? Pitbull, Bull Terrier, Bulldog. Eu vi um vídeo, inclusive, um proprietário de um Pitbull, ele estava amarrado numa corrente, puxando um pneu, cara. Faz parte, para gastar energia, né? Inclusive tem esporte, tem esporte. Isso é um treino, né? Tem treino no esporte para que ele, a altura, né? De acordo com a altura, ele é campeão, ele tem que chegar no terminal da altura para alcançar o pneu. Então, são esportes. Tá, mas aí... há esse mito ainda que o Pitbull ele mata as pessoas, ataca as pessoas? Como é que tá isso? Tem uma característica genética da raça, né? Claro. Mas há também o treinamento e a irresponsabilidade, porque quando acontece o ataque, a gente não pode responsabilizar o cachorro, né? E sim o proprietário. Sim. Então, assim, os cães pequenos até mordem mais, tem um índice de mordida a mais. Se você for pegar no hospital desse, sempre chega uma criança com mordida na mão, só que são cães pequenos. Diferente da mordida de um pitbull, né? Que aí o estrago é maior e vira a notícia, tá? Então, tem que ter um cuidado, tem que ser regulamentado. Eu sou a favor de que para algumas raças você tem que ter o dono, ele tem que passar por um treinamento, né, para poder portar aquela Eu nunca tinha ouvido isso, sabia? Que o dono tinha que ter um treinamento. Não, eu sou a favor disso, porque você pega uma raça dessa que tem um grande potencial destrutivo e põe na mão de um irresponsável, que acontece às vezes, pode vir uma tragédia, né? E às vezes essa tragédia pode ser você passeando com seu filho. Já então, pensou, assim, cara? Deus livre. Já existe legislação, inclusive aqui em Manaus, municipal, para que algumas raças usem focinheira, que é raro você ver. Né? Também não há fiscalização quanto a isso. Eu nunca. Há proprietários que passeiam com cães desde pequeno até porte gigantesco sem guia. Você vai passear numa área pública hoje, você vê o cachorro solto. Né? Para a própria segurança do animal que está solto ali, ele escuta um barulho, corre atropelado, ou ele vai em direção de outro cachorro. Não é correto gosta, isso. Não é. A gente não tem fiscalização. Há legislação, mas não há fiscalização. E a gente tem visto que a questão do pet ele está sendo cada vez mais humanizado, né? Sim. A gente já vê aí shopping permitindo a entrada do cachorro, né? Algumas lojas, inclusive, já tem locais para tu deixar o seu cachorro. Você acha que isso é uma tendência? Então, humanizar para nós humanos é interessante. Para o cão não é interessante. Ah, não? Não. Porque eu sempre digo, e às vezes sou até como xingamento quando eu vou na casa, que eu falo assim, trate o seu cachorro como cachorro. Olha aí. Mas não é que eu tô falando pra você maltratar o seu cachorro. É pra você tratar o seu cachorro como cachorro, o peixe como peixe, a ave como ave, né? Então, pra dar oportunidade pro animal... Mas traduz pra gente o que seria tratar um cachorro como um cachorro. Dá oportunidade... Botar ele na cama pra dormir. Tem gente que coloca cachorro na cama. Eu, inclusive, já vejo algumas pessoas colocando. Que fazem também. Não há problema, né? Não há problema, na verdade. Eu não vejo problema quanto a
isso. Mas eu digo assim, você tem que dar oportunidade pro cão ser cão. Você deve dar oportunidade pro cachorro correr, cavar, né, para ele brincar de caça, que faz parte do canídeo. Então você tem que fazer com que o cachorro seja cão, para que ele tenha ali uma ampla felicidade em poder roer, cavar, né? Hoje em dia tem gente que não permite que o cachorro se suje, né? A gente vê cachorro passeando no carrinho de bebê. Se o cachorro precisar, tiver algum problema na pata, tudo bem. Mas põe o cachorro para andar, deixa ele farejar, deixa ser cachorro. É isso. Entendi. Então, no caso, essa humanização que tem, você, como adestrador, é contra. Para o bem-estar do animal não é bom, né? Eu posso até, curiosidade aqui, tem uma menina, uma ucraniana, que questão de abandono dos pais, ela foi, né, abandonada no quintal e criada com os cachorros. Então, se você for hoje na internet, a criança. A criança? Se você for na internet procurar por ela, acho que é Oksana, ela chama, e até hoje ela tem problemas, né, psiquiátricos e que se comporta como animal. E se você perguntar, ela diz que ela gosta de se comportar como cachorro. Ao nosso olho, né, se a gente chama isso de zoofilmismo, né, ela está se portando como um animal. Mas anda que nem animal? Anda como animal, late, morde, né? Você fica chocado, né? Mas você não choca com um cachorro chupando uma chupeta. Você não se choca com um cachorro com roupinha. Então, assim, é um animal, né? Aí quando você vê o contrário, você se choca. Mas com um animal se portando como humano, você não se choca. Mas isso é parte da nossa cultura, que a gente tem, por exemplo, a Disney, que você é acostumado desde criança a ver um cachorro andando, com duas patas. Sim, né? sim. Então isso faz parte do nosso... Há uma indução, né? Uma indução natural. Há uma indução que é perigosa, né? Entendi. E nesses seus 15 anos de profissão, você teve alguns cases de sucesso? Você pode compartilhar com a gente aqui? Ah, sim. O meu principal sucesso é a amizade do que era um cliente, a gente se torna amigos. Então, assim, você consegue, por exemplo, o último, recente agora, que a gente dá alta, né? A gente entra com o adestramento com uma data para acabar. Então, agora, um Schnauzer e uma criança. Schnauzer é a raça, né? Um cão. É pequeno? O que é médio? Ele é pequeno, médio, raça pequena. E a família tinha um bebê, né? E acontecia desse Schnauzer, às vezes, ir lá e morder o pé da criança, brincando. Então, agora a gente faz com que eles tenham um convívio legal, né? Então, é bom você sair de lá, da casa, e receber uma mensagem. Poxa, olha, hoje a minha filha e o meu cão estão bem, estão juntos, né? Muito obrigado. Muito obrigado. Há casos também de agressividade, né? Teve um vira-lata, um SRD, que mordeu o esposo que me contratou, e depois você vê o esposo voltando a fazer carinho, confiar naquele cachorro e entender por que ele foi mordido, né? É legal. Convívio, tipo, por exemplo, teve uma recente que é uma peça, estava 14 anos, uma gata peça, 14 anos na família. E aí a proprietária da peça comprou uma chihuahua. E a chihuahua não deixava a gatinha em paz. Chihuahua é um cachorrinho pequenininho. Isso. E aí tava angustiando a dona, porque, poxa, a gatinha tá comigo há 14 anos, aí eu trouxe uma cachorra para tirar o sossego dela. Tá. Então eu consegui, a gente foi lá, né? Fez a socialização ali. Isso, em 8 aulas a gente conseguiu fazer com que a cachorra respeitasse o espaço da gatinha. 8 aulas estava pronta já. Estava pronto. Né? Então, isso é muito gratificante, assim, quando a gente vê o relato, você sai de casa e você vê o resultado, né? Você entra na casa do cliente e sai de lá com outro cão, praticamente, né? Ele agora entendendo, e o melhor, a consciência que você implantou naquela família, né? Que agora ele sabe a necessidade que o cachorro tem de passear, a necessidade que o cachorro tem de obedecer, né? Então é bem legal. Essa questão do passeio é de fato necessária? É necessário. É necessário, e aí vem, como a gente comentou sobre o dog walk, o passeador, né? Quem não tem tempo, quem não dispõe de tempo para passear com o seu cão, contratar um dog walk, porque assim, o canídeo eles têm presa não é à toa, então na natureza eles teriam que caçar. E hoje quem caça somos nós, comprando ração cara e dando lá no pote dele, né? Tá. Só que aí ele não vai ter o gasto de energia. E sem esse gasto de energia, ele vai estar motivado a bagunçar, ele vai estar motivado a ser cachorro, né? Então, se você não der essa oportunidade, ele vai extravasar isso de alguma maneira. Então, tem que ter o passeio. E algumas raças mais e outras raças menos necessidade, mas há necessidade do passeio. Quando o filhote ainda com protocolo de vacina não pronto, você não pode expor, você tem que fazer um gasto de energia supervisional, jogar uma bolinha, fazer o cachorro brincar, né, para ele gastar essa energia. Tem uma coisa que eu acho interessante, Rodrigo, te perguntar, porque eu percebi que existem algumas doenças hoje que a gente vê aí na questão dos cachorros que antes a gente não ouvia falar. Diabetes, não sei o que e tal, né? São doenças tipicamente do ser humano, né? E hoje a gente já vê aí, inclusive um dos cachorros dos meus filhos estava com questão de diabetes e tal.
Isso não é causado pelas rações? Porque antes, eu sou leigo nesse assunto, tá bom? Porque antes, na minha época que eu criava meus primeiros cachorros, era bobó, era comida preparada ali. Exatamente. Tava começando a questão da ração. E hoje, praticamente, talvez pela praticidade e tal, as pessoas é mais 100% ração. Será que não seria isso que está trazendo essas doenças? Ao meu ver, não. O que está trazendo as doenças é que os cães estão vivendo mais. É isso? Isso. Então, aí que você vê o avanço da medicina veterinária. Hoje, a veterinária, existe o oftalmologista, como na medicina humana. Pois é, rapaz, até isso me falaram, tem oftalmologista para cachorro. Tem cardiologista, tem todas as especializações, porque o cão tá vivendo mais. Agora ele é da família, agora ele tem cuidado, né? Antigamente, ele no quintal... Então, você acha que isso já existia, só que ninguém percebia? Isso, não se tinha os exames, não se tinha a medicina para estudar e investigar essas doenças, né? Show de bola. Então, no caso, você tem que fazer uma consulta, como se fosse um ser humano, para checar tudo que tá ok. Em quanto tempo você indica esse check-up? Então, 6 meses, uma vez por ano ali, eu acho ideal, né? Você fazer um check-up, levar o cão ao veterinário. Independente de qualquer raça. Dependente de raça, porque você vai fazer alguns estudos, há doenças que se apresentam um pouquinho mais tarde, então ali você fazendo esse check-up consegue já tratar, né? E não ter uma perca do animal. Show de bola. Olha, o Rodrigo trouxe muita informação, eu tenho certeza você que nos acompanhou aprendeu muito com ele, já sabe que para você criar, desenvolver essa atividade com um adestrador na sua cidade é possível. O investimento que você tem que fazer é mais em conhecimento, não é? Exatamente. Conhecimento e experiência. E lógico, se você precisar contratar um adestrador, você agora já sabe, o Rodrigo tem uma ampla experiência. Você entra aqui no WhatsApp ou no Instagram, que o Kleber vai colocar novamente, já aproveita, passa a seguir o Rodrigo e você entra em contato, explica qual é o seu caso, quais são os desafios que você tem dentro da sua casa, que eu tenho certeza que o Rodrigo vai te atender da melhor forma. Mas não podemos deixar de terminar aqui o nosso podcast sem falar na questão de energia solar. Tem nada a ver com cachorro, energia solar, né? Mas energia solar, nós somos patrocinados aqui por uma grande empresa em Manaus. E se você tem o seu cachorrinho, usa o ar-condicionado, tem muita gente que usa o ar-condicionado, né? Tem algumas raças que precisam, né? São braxefália, tem um focinho mais curto, então eles precisam estar num localzinho mais fresco. É fato isso. É fato. Então pronto, se você usa o ar-condicionado, com certeza a sua conta de energia fica mais alta, não tem saída. Usa o ar-condicionado, aumenta o consumo, consequentemente a sua conta vem mais cara. Porém, há uma solução para isso. Você instalar um sistema fotovoltaico, seja na sua casa, seja na sua empresa, você não vai ter esse problema. Aqui no nosso prédio, você que nos acompanha sabe que a nossa conta girava ali em torno de R$3.000 e hoje eu não pago mais do que R$150. A diferença é muito grande, né? Sim. Uma redução aí de 90% na sua conta de energia e, de fato, é possível você colocando um sistema fotovoltaico bem instalado, bem dimensionado, você vai ter a mesma emoção que eu tenho toda vez que eu recebo as contas de energia. Eu me arrependo de não ter colocado antes um sistema solar. E falando de sistema solar, lógico, o melhor que tem em Manaus chama-se Hardsol, comandada pelo nosso amigo John. Inclusive hoje ele está de férias, conversei com ele hoje cedo e ele, com certeza, você vai fazer um contato com a Hardsol, ele ou a equipe dele vai te fazer uma visita prévia para analisar a tua situação e só depois indicar o perfeito sistema solar para você ter essa redução. Meu amigo Rodrigo, eu gosto de deixar os agradecimentos para o finais, porque realmente você trouxe uma carga de conhecimento muito grande. Forte chance de eu ser seu cliente, porque eu tenho 3 Shih Tzu que realmente a gente precisa conversar muito sobre isso. Muito obrigado, suas considerações finais. Não, eu que agradeço, né, Marco, pela oportunidade de estar aqui falando de cachorro, falando sobre a minha experiência profissional, de como você também pode iniciar o seu treinamento, né, começar a atender e ser adestrador, tá? Qualquer coisa me procura lá no Romero Adestra e vamos conversar, vamos resolver seus problemas lá. Show de bola!